Fala torcedor aqui do canal Domina a Bola, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e hoje falando da vitória incontestável do Cruzeiro para cima do Bahia, um 3-0 bem feito pelo Cruzeiro, uma derrota sofrível e um desempenho pífio do Bahia. Mais uma vez o Bahia não vem desempenhando bem nesse início de Campeonato Brasileiro, são 3 empates, uma derrota até agora. Uma derrota que vamos ver se abala e mexe com o time para a partida do dia 24 contra o Atlético Nacional. Antes ele recebe o Ceará no dia 21 de abril, na Fonte Nova. Permanece em Salvador para o jogo contra o Atlético Nacional de Medellín pela Libertadores. O Cruzeiro jogou muito bem, conseguiu explorar os erros e espaços que o Bahia ofereceu para a equipe mineira e construir seu placar. Mas antes de dar sequência no vídeo, para você que é novo aqui no canal, se inscreva, siga nossos canais nas redes sociais, comente no vídeo se você gostou da partida do Cruzeiro, se você não gostou da partida do Bahia. Para você também que já é inscrito, deixe seu like, comente, compartilha nosso canal a crescer, tem muito conteúdo bom vindo aí. Falando do jogo, o Cruzeiro soube aproveitar e explorar os erros do Bahia, principalmente os erros defensivos. O Bahia não existiu ofensivamente. O Cruzeiro soube analisar e explorar isso muito bem no jogo, por isso construiu o placar de 3-0. O Cruzeiro subiu a marcação, pressionou o Bahia, conseguiu explorar os espaços que o Bahia ofereceu ao Cruzeiro, que foi o espaço entre o meio e a defesa, ali no setor dos frente de zaga, o volante. O Bahia deixou muitos espaços para o Cruzeiro e o Cruzeiro soube ali se aproveitar e criar suas chances de perigo sobre o Bahia. O Bahia nada criou ofensivamente que viesse assustar o Cruzeiro, mesmo que o Bahia, surpreendentemente, foi o time que teve mais posse de bola no jogo, mas a posse de bola não traduziu em nenhuma jogada de perigo, nenhuma criação de jogada útil ao Bahia ofensivamente. Um 3-0 que, por ser o último jogo da rodada, talvez seja mais lembrado pelo Cruzeiro e pelo Bahia, equipes que jogaram, e pelos seus torcedores que estão diretamente ligados e interessados no jogo. Fora isso, um jogo que deva passar um pouco despercebido, mas que deve ser atentamente analisado por quem acompanha e gosta de futebol, porque o Cruzeiro hoje mostrou estar atento no jogo. Ontem, perdão. Vamos lá, 3-0, Caio Jorge, destaque da partida, pelos 2 gols marcados, recebeu 2 boas assistências no jogo. O Cruzeiro jogou bem, o Bahia não jogou nada no jogo, entrou com 3 jogadores no meio campo, pelo menos eram 4-3-3 na formação, porém isso no jogo não funcionou. A gente pegando os melhores momentos da partida, a gente vai ver que no primeiro lance de perigo do Cruzeiro foi um erro de saída de bola do Bahia. O Bahia estava tentando sair com a bola nos pés, porém não conseguiu fazer essa boa saída de bola. O goleiro Ronaldo do Bahia se viu em condição de perigo. O Cruzeiro, logo no início do jogo, isso aí com 11 minutos, quando o Bahia tenta fazer a saída de bola, se encontra com 3 jogadores subindo a marcação. Não tinha nenhum jogador do Bahia para dar a opção de passe, então o zagueiro tricolor se viu em condição de recuar a bola para o goleiro, para ele tentar o chutão. Quando o goleiro tentou fazer isso, acho que foi o Matheus Pereira, já estava em cima do lance, não, o Caio Jorge. Ele estava em cima do lance, pressionou o goleiro do Bahia, tentou proteger a bola, acabou fazendo pênalti incontestável, o juiz também estava em cima do lance. Vamos lá para esse lance, o Caio Alexandre, nem o Eric conseguiu ser a opção de passe para o zagueiro do Bahia dar a saída de bola, fazer a saída de jogo. Então aí um ponto negativo para os 2 meio-campistas, não conseguiram se apresentar como jogadores viáveis para a saída de jogo. O Cruzeiro se aproveitou disso, o Ronaldo não tinha o que fazer, cometeu pênalti e o Bahia já começou a ir mal. O Cruzeiro começou a ir bem porque ele observou isso e explorou, foi sem medo assim para marcar a saída de bola do Bahia e conseguiu o pênalti.
Não converteu, Caio Jorge bateu mal, o Ronaldo fez uma grande defesa, foi bem no pênalti, o goleiro do Bahia, o Ronaldo. Depois foi substituído de uma forma pelo Marcos Felipe, se lesionou, o goleiro do Bahia. E até aí pensava-se que o Bahia pudesse reagir, isso pudesse ser um ânimo para o tricolor, e pelo contrário, isso só mostrou que o Cruzeiro estava com sede, a Raposa estava com sede de vencer o Bahia e foi para cima. Então a cobrança, o pênalti não serviu de reação para o tricolor, mas sim de combustível para o Cruzeiro, apesar do pênalti não ter sido convertido. Eu estava observando alguns lances em que os jogadores do Cruzeiro, por exemplo, logo na sequência, mesmo tendo o Bahia tendo superioridade numérica na marcação, eles não conseguiram fazer uma boa marcação em cima dos jogadores do Cruzeiro, que conseguiam achar passes, encontrar passes no meio da defesa do Bahia. Logo nos 13 minutos, eu estou vendo aqui o lance, tinham 7 jogadores do Bahia contra 4 do Cruzeiro, e o Cruzeiro conseguiu ainda assim sair em criação. Foi logo um lance em seguida em que o Wanderson ele sai cara a cara com o Ronaldo e ele perde a oportunidade. Se a gente for ver esse lance, o Wanderson passa entre o lateral direito e o zagueiro do Bahia, sai cara a cara com o Ronaldo, mas finaliza para fora, perde a grande chance de abrir o placar para o Cruzeiro. Ali já estava um alerta que o setor defensivo, além do pênalti, o setor defensivo e o meio campo do Bahia não estava nada bem no jogo. O Rogério Ceni tinha que fazer logo alguma mudança ali. Não estou dizendo necessariamente trocar jogadores, poderia ser, essa era uma boa ideia de trocar peças, mas também mudar a formação tática do Bahia e alertar os jogadores do meio e da defesa de que ali estava tendo espaço suficiente para o Cruzeiro se sentir à vontade para criar jogadas. O jogador do Cruzeiro que tinha bola, sempre que ele tinha bola, ele não se via desconfortável, não se via pressionado, não tinha jogador do Bahia em cima dele para fazê-lo recuar a bola para a defesa e para o goleiro tentar começar a jogada de lá de trás. Não havia isso no Cruzeiro, o Cruzeiro não sentia isso do Bahia, o Bahia não conseguia realizar nenhum tipo de desconforto à equipe cruzeirense. Lance na sequência também, os jogadores do Bahia vão, cercam, mas não pressionam o suficiente para o Cruzeiro recomeçar a jogada. O Cruzeiro se sente à vontade de dar passes a jogadores que estão livres de marcação, e assim o Cruzeiro começa a criar jogadas de perigo e o Bahia começa a se ver acuado pela equipe cruzeirense. Caio Alexandre estava mal na partida, Jean Lucas e o Eric também. O setor de meio campo do Bahia não foi nada bem nesse jogo, nenhum dos jogadores se destacaram. Tanto que os 2 gols do Cruzeiro são de bolas roubadas, em que o Cruzeiro tem superioridade numérica sobre o Bahia, rouba a bola e fazem o gol. De uma forma assim, se a gente for ver, a gente vê no primeiro gol, a roubada de bola do Cruzeiro no setor defensivo, o Bahia estava com a bola no ataque, o Cruzeiro com superioridade numérica, ele rouba a bola e cria a jogada até o setor ofensivo. Mas antes disso, por exemplo, tem o lance do Matheus Pereira que de costas para o gol consegue dar uma bicicleta sem nenhum desconforto, sem nenhuma pressão da defesa e do meio campo do Bahia. O jogador consegue dar uma bicicleta, não acerta o gol, mas é uma jogada curiosa aí para o Bahia, que o Bahia não conseguiu evitar do Cruzeiro. O primeiro gol, como eu falei, o Cruzeiro rouba a bola no setor de ataque do Bahia, setor defensivo da equipe cruzeirense, com 2 jogadores na marcação. Eles criam a jogada sem perigo algum, assim chegam até o ataque sem nenhum desconforto e conseguem abrir o marcador com o Lucas Romero, que quando ele recebe a bola, o Caio Alexandre tenta marcar em cima o jogador que deu passe para ele. Eu acredito que foi o Lucas Silva, acho que foi o Lucas Silva que dá o passe, ou foi o Wanderson para o Romero. O Romero consegue finalizar do setor defensivo do Bahia, em que foi o Lucas Silva que deu assistência. O Lucas Silva deu 2 assistências no jogo. Jogador que estava muito bem na partida e conseguiu, livre de marcação, achar o passe para o gol do Cruzeiro. O Lucas Romero, ele recebe a bola, ele consegue ajeitar e tem uma visão ampla e limpa do gol do Bahia.
e por isso ele escolhe ainda onde vai finalizar. Um erro grotesco aí da defesa do Bahia, uma grande jogada inteligente do Cruzeiro, que viu o setor defensivo do Bahia deixar exposto a meta. O segundo gol, quem perde a bola é o Everton Ribeiro. De 2 jogadores pressionando o Everton Ribeiro, ele perde a bola, o Cruzeiro cria, o Lucas Silva, ele acha o Caio Jorge. Não, foi o Christian. O Christian é o jogador que recebe a bola livre de marcação, ninguém tá marcando o jogador do meio campo do Cruzeiro. De livre de marcação, ele dá o passe pro Caio Jorge entre o lateral esquerdo e o zagueiro do Bahia. Mais uma jogada relembrando uma do primeiro tempo, onde o Wanderson tinha recebido a bola entre o lateral direito e o zagueiro do Bahia, só que cara a cara ele finalizou para fora, a bola passou perto da trave, e agora o Christian vê o Caio Jorge em posição ofensiva para atacar o setor defensivo do Bahia, e livre de marcação ele já recebe a bola, enfia a bola entre o lateral esquerdo e o lateral direito do Bahia, que ganha do zagueiro do Bahia e faz o gol em cima do goleiro do Bahia, o Marcos Felipe. Depois o Caio Jorge vai fazer novamente o gol, mais um gol aí do Cruzeiro para cima do Bahia, o terceiro, e acaba decretando a vitória cruzeirense em cima do Bahia. O Cruzeiro reage na competição com essa vitória, pelo menos isso eu espero, o torcedor cruzeirense, e o Bahia segue sem vencer no Brasileirão ainda. São 4 jogos, próxima rodada é o Ceará em casa, mas depois da derrota por 3-0 para o Internacional, o Cruzeiro precisava dar uma resposta para o seu torcedor que estava insatisfeito mediante a atuação cruzeirense e suas contratações que não vem dado resultado esperado para o torcedor do Cruzeiro. Para fechar e falar do Bahia, desempenho ruim, não é de agora que o Bahia vem tendo um desempenho ruim não, viu? O Bahia vence o Strongest na Libertadores com um jogador, principalmente quando está com um jogador a mais em campo, ele consegue construir um resultado sólido de 3-0. Ele joga contra o Boston River no Uruguai, depois vence na Fonte Nova por 1-0, um placar magro, suficiente para a classificação, mas o desempenho não tanto. Tem a final do Baiano contra o Vitória, ele joga bem contra o Vitória na Fonte Nova, no Barradão não, mas não foi um jogo que supriu minhas expectativas. Também o Vitória não fez o suficiente para conseguir o resultado para ir para os pênaltis ou para conquistar o título. O Bahia vem estrear contra o Corinthians na Fonte Nova. O torcedor um pouco contesta a arbitragem, etc. Mas assim, nada contestar daquele jogo, na minha opinião. O Corinthians ainda poderia ter saído vencedor daquele jogo. O Bahia saiu no lucro porque estava na frente do placar. Poderia ter feito outro gol e administrado o jogo, mas não fez. O Corinthians buscou o resultado de empate. Por pouco o Bahia não saiu perdedor, porque o lance de expulsão do Everton Ribeiro naquele jogo, para mim, é incontestável, porque ele faz 2 faltas no setor ofensivo do Corinthians, 2 faltas por trás, em 2 bolas perdidas, e as 2 faltas para cartão. Depois o Bahia empata o jogo contra o Santos. Ele até joga em alguns momentos melhor que a equipe santista, e por estar jogando em casa, o Santos se viu na obrigação de pressionar, de ser um rolo compressor para cima do Bahia para buscar a vitória, mas não saiu vencedor nenhum nem outro, saiu com empate naquele jogo. Vem contra o Mirassol, eu sinto o jogo no Mirassol assim, em que o Bahia sentia que poderia vencer a qualquer momento porque está jogando em casa e é superior. Porém, quem não acompanha o Mirassol subestimou a equipe paulista porque imaginava que o Bahia fosse vencer sem dificuldades, mas o Mirassol tem feito boas campanhas, não só no Paulista, mas no Brasileirão da Série B do ano passado. Desempenhou, foi bem para subir e conseguiu acesso. Jogou bem nesse Paulista, só caiu para o campeão, que foi o Corinthians, estava no grupo do Corinthians e acabou no mata-mata nas quartas de finais, sendo eliminado pelo Corinthians. Por isso que parou no campeonato. Mas o Mirassol é uma equipe bem organizada, está com CT novo, fazendo investimentos a todo ano, querendo crescer
no cenário nacional do futebol brasileiro, porque ele já está no melhor campeonato regional do Brasil, que é o Paulista, o mais competitivo e o que paga bem. Então isso já é um combustível e uma motivação para a equipe do interior paulista fazer e mirar novos ares no futebol brasileiro. Acredito que o projeto do Mirassol não seja voltar para a Série B, seja se consolidar na Série A, ali no meio de tabela e quem sabe em competições internacionais, porque a visibilidade na equipe do interior paulista vai aumentando. E o Bahia não vem jogando bem, cara. O Bahia não fez uma partida boa contra o Mirassol, não mereceu vencer. Pelo contrário, o Mirassol até que... Eu não gosto muito de merecimento, de falar de merecimento no jogo, mas quem estava mais próximo de vencer foi o Mirassol. O Mirassol estava mais próximo de sair vencedor da partida contra o Bahia na Fonte Nova. Infelizmente não aconteceu para a equipe paulista e o Bahia ainda saiu no lucro. Só que chegou ontem contra uma equipe do mesmo nível ainda no momento do campeonato, o Cruzeiro. O Bahia não conseguiu bater de frente, teve mais posse de bola no primeiro e no segundo tempo, mas o Cruzeiro teve superioridade nas criações de jogada e foi melhor no jogo. Os 2 gols do Cruzeiro, do Caio Jorge, no mesmo setor defensivo do Bahia, meio e defesa. O gol do Romero também ali no setor do meio campo do Bahia. Bahia deixou espaços, Bahia mostrou ao Cruzeiro onde ele devia jogar, o Cruzeiro aproveitou disso, jogou nos espaços que o Bahia deixou, finalizou as jogadas sem nenhuma dificuldade. Você vê o terceiro gol do Caio Jorge, ele recebe a bola, ele domina, ajeita a bola e chuta sem chances para o Marcos Felipe. O primeiro gol do Caio Jorge, o segundo do Cruzeiro, ele recebe uma bola, uma assistência belíssima do Christian, em progressão ao ataque, entre 2 jogadores do Bahia, ele consegue ganhar desses 2 jogadores na marcação e finaliza contra o Marcos Felipe. O primeiro gol do Cruzeiro, o Lucas Romero recebe um passe do Lucas Silva depois de uma pequena pressão do Caio Alexandre, mas o Lucas Romero se encontra livre de marcação, consegue dominar, consegue olhar para o gol, consegue escolher onde ele vai finalizar e sem chance para o goleiro. Ele abre o marcador para o Cruzeiro ali. O Cruzeiro depois constrói uma vitória merecida, mas eu não gosto muito dessa palavra, mas uma vitória bem construtiva do Cruzeiro, bem precisa. Observaram bem onde poderiam explorar o Bahia e sair vencedor. Vitória incontestável do Cruzeiro, atuação muito boa do Caio Jorge, apesar do pênalti perdido. O Lucas Silva jogou bem. Pelo lado do Bahia, ninguém a avaliar jogando bem. E essa é a avaliação que eu faço do Bahia nessa rodada. Hoje fiz esse vídeo, depois a gente faz uma avaliação dos times nordestinos por rodada no Campeonato Brasileiro. Essa vai ser uma novidade aqui do canal da gente. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, deixa o like, comenta no vídeo, compartilha com os amigos. Vocês acham que esse vídeo vai ser interessante para as outras pessoas verem. E sigam nossos canais nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Também vamos estar agora no Spotify, então vai ter conteúdo lá para vocês. E no YouTube se inscrevam no canal. E até a próxima, galera. Valeu, até mais.